Olá pessoal, aqui quem fala é o Mago Anael. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Que alegria imensa poder estar falando com vocês novamente. Nós recebemos nesses últimos meses centenas de e-mails, de mensagens nos comentários dos vídeos aqui desse canal, falando sobre a falta que os vídeos do canal do Mago têm feito para a vida das pessoas que nos acompanham aí desde 2008, 2009, 2010. Uma longa jornada, uma longa história, muito conhecimento divulgado, muito conhecimento compartilhado. E agora nós temos uma boa notícia. Nós, a partir do mês de novembro, voltaremos a ter vídeos semanais, pelo menos 3 vídeos semanais, onde nós abordaremos assuntos espirituais. Tudo por uma visão espiritual, por um foco espiritual, por um olhar espiritual. Talvez você não me conheça, eu me chamo Mago Anael dos Santos, eu vivo e experiencio a espiritualidade há 41 anos e o meu sacerdócio nesses últimos 41 anos tem sido esse: aprender a verdade e ensinar a verdade. Então aqui você não vai ter ensinamento de ilusões, de promessas impossíveis, você não vai ver nenhuma promessa absurda de que você vai ficar milionário, de que você vai fazer pactos com Satã, ou seja lá com quem for, e você vai se tornar uma pessoa milionária do dia para a noite, porque nós sempre trouxemos os nossos vídeos carregados de muita responsabilidade. E houve vários motivos que nos fizeram a voltar a gravar vídeos para o YouTube. Um deles, é claro, foi o pedido de vocês. Foi as mensagens que vocês nos enviavam, seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail, seja pelos comentários dos vídeos mesmo, que vocês sempre deixam comentários, e às vezes o vídeo é de 10, 15 anos atrás. E vocês: Mago, onde está o senhor? Mago, o senhor está fazendo falta. Mago, olha como que está o ocultismo dentro da plataforma do YouTube. Então eu preciso explicar para vocês algumas coisas que eu não pretendo fazer tudo nesse vídeo, pois eu não gostaria de fazer vídeos cansativos, vídeos longos, prolixos, mas eu acho que vocês merecem saber o que está acontecendo, até mesmo para se precaver, né? Ao longo desse tempo todo muita coisa aconteceu, né? 41 anos vivendo a espiritualidade, você tem muitas experiências boas com a espiritualidade, você tem muitas experiências ruins com pessoas envolvidas na espiritualidade, e muitas vezes, se você não divulga, se você não compartilha, se você não reparte isso com o público que lhe segue, com o público que lhe tem carinho, respeito e admiração, você acaba cometendo o erro, o pecado da omissão. E eu não quero cometer isso com vocês, né? Então, assim, nesses 2 últimos anos, muitos pais têm me procurado porque os seus filhos têm se envolvido com forças espirituais muito estranhas, que têm destruído a mentalidade dos jovens, têm destruído a paz de espírito desses jovens. Então, muitas vezes, o que é uma consulta, uma consultoria, uma orientação espiritual, ela precisa ser feita com o pai, com a mãe do lado e com o filho de 22, 23 anos no meio. Porque aquela pessoa foi minada e destruída por falsos gurus da internet. Então a gente fica muito
preocupado com o tipo de espiritualidade que anda se divulgando por aí. Hoje nós temos, a cada ano que passa, a gente procura sempre conhecer um pouco mais sobre a espiritualidade, sobre vertentes espirituais. Todo mundo sabe que Mago Anael é ocultista. Sou professor de cabala, sou professor de magia goécia, sou professor de magia angelical, sou professor de tarô, sou escritor de 32 livros, etc, etc, etc. Não estou aqui para falar de mim, estou aqui para falar de você. Muitas vezes, no momento que você está passando uma aflição, uma dificuldade, você tem uma tendência a procurar ajuda em lugares errados. Eu noto isso pelas pessoas que eu atendo todas as semanas. No mínimo 40 pessoas todas as semanas passam pelas nossas consultorias. E eu tenho visto o que as pessoas têm feito, os pseudos sacerdotes têm feito na vida dessas pessoas. Então, eu não posso me calar diante daquilo que eu estou assistindo, diante daquilo que os meus olhos estão vendo. E diante das pessoas que estão chegando até a mim com as suas vidas destruídas, com as suas vidas dilaceradas, com seus casamentos destruídos, com as suas vidas totalmente paralisadas, porque se envolveram com uma espiritualidade que não era adequada para resolver o problema dela naquele momento. Então, quando você não tem portas para bater, qualquer porta serve. Quando você não sabe o caminho a seguir, qualquer caminho serve. E aí as pessoas acabam entrando nesses caminhos com um problema e saem deles com 2, 3, 4, 5 problemas. E eu quero trazer o canal do Mago com muita força ao lado da minha esposa, Zaira. Nós vamos nos revezar para trazer esse elemento espiritual para vocês, sobre conhecimentos factíveis, sobre coisas reais, sobre coisas que podem ser provadas, comprovadas, e nós somos peritos nisso. Eu trago coisas aqui no YouTube, na plataforma, no Facebook, há muitos anos, coisas que na época falavam que Mago Anael era maluco, porque ele tocava em certos assuntos que nenhum outro mago falava, que nenhum outro magista falava. E Mago Anael foi divulgando diversos conhecimentos espirituais que acrescentou a vida de muita gente. Hoje, muitas pessoas têm um caminho espiritual porque ouviram o Mago Anael uma primeira vez, uma mensagem, uma palavra, um incentivo, um encorajamento. E é assim que eu quero estar de volta com vocês. Hoje eu fico muito feliz de assistir rabinos, por exemplo, cabalistas, falando de 3 anos para cá aquilo que nós já falávamos há 20 anos, 15 anos dentro do YouTube, confirmando as nossas teses, confirmando os nossos ensinamentos. E por mais que verdades eram escondidas, nós tivemos a coragem e tivemos também a hombridade de pagar o preço por estar falando a verdade. E não foi fácil, não foi fácil. Só Deus sabe, a minha família sabe, as pessoas que nos acompanharam sabem o quanto isso nos custou. Mas vale a pena por você, vale a pena pela sua vida. Então hoje nós temos muita coisa nova acontecendo dentro do ocultismo. E eu quero trazer um contraponto no meio de tudo isso. Né? Então o Mago Anael continua sendo ocultista, cabalista, estudante e praticante de diversas vertentes ocultas que não tem nada a ver com o demônio, que isso fique bem claro. Porém tem a ver com sabedoria, tem a ver com conhecimento.
E eu venho trazendo vídeos novos para o mês de novembro, o mês de dezembro, que vai desmistificar muita coisa no meio ocultista, tá? Hoje eu vejo, por exemplo, ocultistas querendo falar de Cabala ou Cabalá sem nenhum conhecimento teórico ou prático sobre a Cabalá. Hoje eu vejo, por exemplo, rabinos querendo falar de ocultismo, rabinos querendo falar de Goécia, rabinos querendo dizer verdades sobre Goécia salomônica, por exemplo. E o problema é que já chegam enviesados pelas marcas da religião que eles trazem no seu coração. Então, assim, eu tenho paz com os ocultistas, eu tenho paz com os rabinos, eu tenho paz com os cabalistas, mas é muito importante você ser ocultista, ter estudado o lado da Golden Dawn, por exemplo, sobre a Goécia, ter estudado qual foi o projeto que a Golden Dawn tentou lançar com Samuel Liddell McGregor, estudar isso a fundo, conhecer através de traduções que nunca ninguém trouxe ao conhecimento do público brasileiro, e falar com propriedade sobre qual é a visão do ocultista verdadeira sobre Goécia ou Goétia, e qual é a visão da Cabalá sobre Goétia. Então hoje eu noto que os ocultistas, por falta de conhecimento cabalísticos, afirmam coisas que a Cabala não afirma. Só que por outro lado eu noto que existe cabalistas e até mesmo rabinos afirmando coisas sobre a Goécia que nunca foi ensinada pela Golden Dawn, por exemplo. Nunca foi o interesse da Golden Dawn trazer mistérios profundos da vida do rei Salomão, que é de desconhecimento do próprio povo hebreu. E eu vejo hoje rabinos falando de com propriedade sobre Goécia praticada pelos ocultistas, sobre clavículas de Salomão. E assim, eles possuem uma opinião totalmente enviesada, totalmente conduzida pelo judaísmo, tá? E isso nós precisamos deixar claro, o que é uma coisa e o que é outra coisa. Quando eu me apaixonei pela Cabalá, e eu digo que a Cabalá mudou minha vida e continua mudando todos os dias, eu quero dizer com isso que ela somou aos meus conhecimentos ocultos. Ela somou com aquilo que eu conhecia sobre o ocultismo. E ela trouxe para mim, para a minha vida, para a minha família, tesouros muito importantes que eu não encontraria em lugar algum. Porém, eu não posso negar para você que hoje a Cabalá que é ensinada dentro do YouTube, ela possui um viés judaizante muito grande. Então, existe uma proliferação de cabalistas, de rabinos, atacando indiretamente o ocultismo, falando da cabala judaica, não do misticismo, e sim da tradição judaica, e com isso querendo desvalorizar a contribuição que os ocultistas trouxeram para a humanidade. Então é muito interessante você conversar com uma pessoa que conheceu os dois lados, que conhece os dois lados, que sabe o que há de verdade naquilo que os rabinos ensinam, o que há de verdade naquilo que os ocultistas ensinam,
o que há de mentira também nos dois lados, para que você possa se situar no meio disso tudo e não ficar perdido. Possa ter uma referência e saber por que os ocultistas praticam goécia. A palavra goétia é mais utilizada. Habituou-se a chamar de goétia salomônica. Por que habituou-se a chamar assim, né? E por que os rabinos são contra a goétia salomônica, porém eles não negam em nenhum vídeo deles que Salomão possuía tais práticas de controlar Shedins, Mazequins, esses espíritos. Isso está no Talmud, isso está no Zohar, isso está na história do povo de Israel, na Torá oral. E isso nunca será negado por eles, porque seria mentir para vocês. Então eles sabem que o rei Salomão tinha dons espirituais, autoridade espiritual, controlava sim essas divindades, vamos dizer assim, esses seres, e hoje não adianta tapar o sol com a peneira. Agora existe uma certa coerência da parte deles, porque nós notamos que a Golden Dawn, Samuel Liddell ficou 50 anos no Museu de Londres tentando buscar fragmentos das clavículas salomônicas para tentar elaborar a clavícula, mas ele mesmo diz nos seus escritos que mais de 20% dos manuscritos estavam todos deteriorados. Então não havia possibilidade de traduzir 100% daqueles conhecimentos que estavam ali escritos em hebraico e em aramaico. E depois foi traduzido para o latim, para o inglês. Então a grande verdade é que eu vejo excessos de ambos os lados. Eu vejo ocultistas falando de goécia sem ter um mínimo de conhecimento de Kabbalah. Se você perguntar para um ocultista por que ele fala na abertura de um ritual goético, ele traça o ritual do pentagrama menor, ele traça um pentagrama no ar, dizendo as 4 letras sagradas, o Yud, Rei, Vav, Rei. Se você perguntar para ele por que ele diz isso, ele falará para você que é o tetragrama sagrado, é o nome do Eterno. Mas nós vamos aprender, por exemplo, num livro desse aqui, de mais de 200 anos atrás, do Rebbe Nahman de Breslev, que foi escrito, deixado para que o seu discípulo Nathan, ele escrevesse esse livro, onde ele explica o que significa o Yud, Rei, Vav, Rei, por que isso é feito na abertura de um ritual. O que isso significa? Então, assim, a goécia, sem o conhecimento cabalístico, ele se torna raso, ele se torna muito pequeno, porque os magos repetem aquilo que leram em livros, mas não sabem a veracidade e nem a intenção daquilo que estão falando. Por outro lado, também a gente sabe que Samuel Liddell, a Golden Dawn, os ingleses, eles tentaram fazer um sistema, vamos dizer assim, uma ferramenta magística, baseados nos ensinamentos do rei Salomão, baseados naquilo que escritos muito antigos já diziam sobre o rei Salomão. A sabedoria que o rei Salomão tinha sobre as ervas, a sabedoria que o rei Salomão tinha de entender o que os animais falavam,
ele entendia a língua dos animais e falava a língua dos animais. E também o rei Salomão, ele tinha esse lado de mago, e que foi ocultado, na grande verdade, durante muitos anos do povo do Ocidente. Então tentaram preservar a figura do rei Salomão de todas as formas, como se o rei Salomão não houvesse praticado tais rituais, quando na verdade todo cabalista sabe, todo rabino sabe que o rei Salomão tinha práticas com esses seres, vamos dizer assim, dos quais ele se valeu até mesmo para construir o Templo de Salomão. Mas a Golden Dawn, no ano de 1900, ela pega resquícios de vestígios de manuscritos deteriorados, dos quais ela conseguiu traduzir, eu acredito que nem 80%, e unindo a outros grimórios para fazer algum sentido, tentaram fazer o que na época foi chamado dentro da Golden Dawn de o Círculo de Salomão. E quando eu falo círculo, não é círculo que a gente traça no chão. O Círculo de Salomão, ele era feito de pessoas que investigavam as práticas magísticas do rei Salomão. E eles então nos deram um fio da meada. Eles pegaram como se fosse a ponta de uma corda e falaram assim: ó, para vocês que vão vir aí em 1940, 1950, vocês que virão no ano 2000, puxem essa corda, porque muito conhecimento virá com ela. O rei Salomão, ele possuía a prática da magia na sua vida. O rei Salomão, ele tinha uma sabedoria divina, ele tinha um conhecimento dado por Adonai e que merecia ser investigado. E se Liddell não faz isso em 1901, todo resquício desse lado magístico de mago do rei Salomão cairia por terra, simplesmente desapareceria da terra. Na época da Golden Dawn, o próprio White, que era meio que um concorrente da Golden Dawn, que fez o tarô do White, ele mesmo disse com as suas palavras: não tem como negar que as clavículas salomônicas, ela possuem sim raízes muito fortes dentro da Kabbalah, dentro do judaísmo, dentro dos ensinos do povo hebreu. Não tem como negar isso. Então o Arthur White, ele vai dizer isso no seu livro de magia cerimonial. Era um concorrente que tinha tudo para falar mal da Golden Dawn, mas não, ele disse: existe sim resquícios muito fortes, existe sinais muito claros de que os cabalistas praticam magia, de que os judeus praticavam magia, de que o rei Salomão era perito em magia. E ele usava muitas vezes aquilo que nós chamamos de trevas para luz. Né? E infelizmente, eu quero acreditar que é por falta de informação e não por maldade, você acaba vendo cabalistas e rabinos falando totalmente mal da magia goécia, falando que Salomão praticou sim o controle de demônios, de espíritos, de divindades, mas a clavícula de Salomão, escrita pela Golden Dawn, ela não tem valor algum. Ela não tem poder nenhum, ela não tem força nenhuma, ela não tem base alguma dentro dos livros judaicos, né?
Só que em nenhum momento eles negam que Salomão ele tinha essas práticas. Pelo contrário, eles assumem e admitem, até mesmo sobre o anel de Salomão, eles falam sobre a autoridade de Salomão, eles falam que Salomão utilizou desses seres para controlar magia, para em benefício próprio. E com isso o rei Salomão se tornou, para muitos de várias ordens, a maçonaria que o diga, ele virou uma referência como um grande líder espiritual. Então, nós temos que ser honestos intelectualmente. E nós não podemos deixar que os erros do ocultismo, talvez os exageros do ocultismo, venham invalidar as práticas salomônicas. E nós não podemos também deixar que o excesso de judaísmo, o excesso da prática religiosa judaizante, venha também anular e descredibilizar qualquer prática de goécia salomônica, qualquer prática ensinada pela Golden Dawn. Até porque, se um cabalista disser que há uma unanimidade entre os cabalistas de que todos os livros escritos pelo rei Salomão foram encontrados, se ele afirmar isso, ele sabe no íntimo do seu coração que ele pode estar cometendo um erro, ele pode estar cometendo uma falácia, porque o rei Salomão era um homem tão sábio, que o próprio livro do rei Salomão diz que os outros feitos do rei Salomão estão escritos no livro de Atos de Salomão. E esse livro não está na Taná, não está na Torá, não está nos Terrilins. Então, afirmar com toda certeza de que Salomão não deixou nenhum outro livro seria um pouco perigoso, vamos dizer assim. E um pouco maldoso também. Porque Salomão pode ter escrito muitos mais livros do que você imagina. É lógico que muitos se aproveitaram do nome do rei Salomão, tentando colocar o rei Salomão como escritor de determinados grimórios para validar a sua autoria. E também para fugir da Inquisição. Colocando-se o nome de Salomão, praticamente se isentava da responsabilidade daqueles escritos. Só que eu quero aqui, já de cara limpa, diante de vocês, eu quero conversar com os meus amigos rabinos. E eu quero convidar vocês para fazer uma live, eu quero convidar vocês para discutirmos sobre esse assunto. Aí eu vou falar sobre a visão ocultista e nós vamos falar sobre a visão cabalista, sobre a prática magística do rei Salomão. Então eu gostaria de saber se algum rabino aceita. Tem tantos rabinos aí que eu admiro, tem tantos rabinos que eu considero amigos, tem tantos rabinos que eu aprendi muita coisa com eles. Só que ao mesmo tempo, vamos ser prudentes. Vamos ser prudentes, tomar cuidado, porque vocês estão chegando agora dentro do ocultismo. E muitas vezes vocês falam daquilo que vocês ouviram outro ocultista falar, outro ocultista repetir. E às vezes até julgam pessoas pela opinião de outros ocultistas, pessoas que vocês deveriam conhecer melhor. Até porque uma das coisas que a Cabala nos ensina é não julgar ninguém, é não condenar ninguém, é não apontar o dedo para ninguém. A Cabala não é proselitista. A Cabala, ela, pelo contrário, ela esconde muito dos seus segredos. Vocês sabem que os justos diziam antigamente que a cada verdade ensinada na Cabala, 2 são escondidas. Você ensina uma e esconde 2. Como que você pode afirmar
determinadas coisas que você pode estar errado em afirmar que o rei Salomão não trabalhou com outras divindades ou com outros seres além daqueles citados pelo Zohar, pelo Talmud, né, ou pelos escritos judaicos. Então, queridos, eu já falei para vocês do meu apreço pela Kabbalah, do amor que eu tenho pela Kabbalah, do amor que eu tenho pelos meus irmãos judeus. Porém, nós temos que tomar muito cuidado para que nós não nos tornemos judaizantes. Porque o que nos interessa na Kabbalah são os seus conhecimentos místicos, os seus ensinamentos místicos. Isso nos interessa na Kabbalah. Não nos interessa converter ao judaísmo. Ninguém quer, aqui no meio dos ocultistas, se converterem ao judaísmo. Até onde eu sei, pelo menos no meu coração, isso nunca passou. Eu enxergo um tesouro na Kabbalah. Os ensinos do Reb Nachman são para mim diamantes. Os ensinos do Arizal para mim são diamantes. Os ensinos do Ramchal para mim são diamantes, pedras preciosas. Os ensinos de Moshe Cordovero são brilhantes, maravilhosos. Só que uma coisa nós temos que saber: não cair em armadilhas espirituais. Porque nós estudamos uma Kabbalah mística. Nós estudamos uma Kabbalah que veio a existir antes do judaísmo. O judaizante, o rabino, o cabalista, que diz que o judaísmo ele veio primeiro que a Kabbalah, ele está mentindo para você. Porque se nós temos exemplos, um dos primeiros livros de Kabbalah seria o Sefer Haziel. O Sefer Haziel teria sido entregue para Adão no Éden. Nós temos um outro livro que foi entregue para Abraão. Nós temos livros muito mais antigos do que a religião judaica. Então, se o judaísmo é posterior à Kabbalah, se a Kabbalah ela é anterior ao judaísmo, se Noé já tinha práticas de Kabbalah oral, de Torá oral, se Noé já tinha conhecimentos de Torá oral, já praticava, se Abraão já praticava, se os povos muito mais antigos do que os hebreus já tinham conhecimento de Kabbalah, nós afirmarmos que os judeus só eles podem falar da Kabbalah porque eles são os donos da verdade, porque eles que inventaram a Kabbalah, aí você está entrando num terreno um pouco perigoso, porque você está falando contra os próprios ensinamentos da Kabbalah. Você está falando contra os próprios ensinamentos judaizantes, que a Kabbalah ela já existia muito antes de existir a religião judaísmo. Então nós vamos ter, antes de virar judaísmo, nós vamos ter as tribos de Israel, nós vamos ter Judá, e de Judá nós vamos ver que vai sair o judaísmo também mais fortemente, sai da tribo de Judá. Muitas tribos se perderam, e aí o judaísmo ganha mais força. Há poucos anos atrás, 100, 200, 300, 400, 500 anos o judaísmo ganha força, mas até então a Kabbalah ela já existia.
Então, devemos ter muito cuidado com aquilo que a gente afirma. E nós sabemos que nunca foi do agrado, do interesse dos rabinos e cabalistas ensinar ao Ocidente a Torá oral. Nunca foi da vontade deles. Eles nunca tiveram esse desejo. Pelo contrário, eles tiveram resistência em trazer conhecimentos cabalísticos para nós. Eles possuem resistência em ensinar cabala para os próprios judeus. Então, tem sinagogas judaicas que não falam de cabalá. Então, para os próprios judeus, já existe uma certa barreira em ensinar cabalá. Quanto mais para os ocidentais, para aqueles que não são judeus. Então, assim, o meu avô era judeu, o pai da minha mãe. Poderia tudo para tentar fazer exames e falar sobre o meu sangue judaico, isso e aquilo, mas eu sou brasileiro. Sou brasileiro, no meu sangue eu tenho italianos, eu tenho provavelmente espanhóis, eu tenho também um lado da minha mãe muito forte também do Nordeste do Brasil. E isso não me faz maior, menor, melhor ou pior do que ninguém. Então tome muito cuidado, porque atrás da tua verdade pode existir conhecimentos e ensinamentos que não foram passados para você que é rabino, para você que é cabalista, não foram passados de uma forma correta. Então, nós sabemos muito bem que todo o grupo da Golden Dawn tinha muito temor, eles tinham muito cuidado em separar o que poderia ser salomônico e o que não poderia ser salomônico. Então, se você notar ali nos escritos, foram 22 manuscritos no total encontrados no Museu de Londres, você vai ver que todos estavam escritos em hebraico e aramaico. E você vai notar também que a Golden Dawn ela excluiu da sua biblioteca e do Círculo de Salomão, que era um grupo de pessoas, diversos grimórios que não se encaixavam no padrão salomônico. O Grimório Verum, por exemplo, que começa dizendo que foi escrito pelo rei Salomão, que tem figuras ali que foram traduções erradas, como Lúcifer, etc. A Golden Dawn ela se negou a assumir esse manuscrito como uma possibilidade de ter sido escrita pelo rei Salomão. E quando nós falamos dos 22 manuscritos encontrados em hebraico e aramaico, que é a língua dos judeus, que é a língua dos hebreus, ele mesmo admite, o Samuel Liddell, ele fala mais de 20% a gente não conseguiu traduzir porque estavam deteriorados. Então, assim, foi o que nós conseguimos traduzir, foi o que nós conseguimos levantar, que Salomão tinha práticas. Tanto que, para você que não sabe, por exemplo, a verdadeira clavícula de Salomão, que foi traduzida pelo Samuel Liddell, ela fala sobre a importância. Eu tenho aqui a tradução de todos os manuscritos que foram trazidos por ele, tá? As chaves de Salomão. Esses aqui são os mais aceitos. E quando chega em algumas partes que não tem como traduzir, ele fala que o papel, o pergaminho, não está de uma forma que pode se traduzir, não está de uma forma legível, não se consegue ler o que está escrito ali. Então, até quando a página não se completa, eles foram leais em dizer assim: nós não conseguimos traduzir essa parte.
porque o pergaminho está muito deteriorado, né? Nós temos, por exemplo, na Universidade de Oxford, na Alemanha, na Inglaterra, nós temos na Universidade de Oxford um livro que se chama Sefer Shlomo, que justamente está todo em hebraico e fala dessas atitudes, dessas práticas magísticas do rei Salomão. Está na Universidade de Oxford. Nós temos, por exemplo, um estudo patrocinado pelo governo de Portugal. O governo de Portugal patrocinou um livro, se você quiser eu te envio uma cópia, falando sobre a magia no século XII. A magia do século XII, nós estamos falando aqui do ano de 1100. 1100! E neste livro, que foi patrocinado pela Universidade de Lisboa, pela Universidade de Portugal, já é citado que no século XII se falavam muito, se proliferava muito as práticas magísticas do rei Salomão. E nós estamos falando isso do ano 1100. 1100, quase 1000 anos atrás. Pago pelo governo de Portugal, Europa. Então estude aí depois. E se você quiser, eu posso enviar para você uma cópia deste livro. Tem na língua portuguesa. Ele foi escrito na língua portuguesa para defender uma tese acadêmica. Então já em 1100, 1200 já se falava das práticas do rei Salomão, né? Flávio Joséfo falou isso há 2000 anos atrás. Ah, mas Flávio Joséfo ele é contraditório. Ok, esquece então Flávio Joséfo. Mas tome cuidado, vamos tomar cuidado para que a gente não pegue aquilo que a Golden Dawn trouxe até nós, para que você não tivesse uma conclusão absoluta. Mas a Golden Dawn te fez pensar. A Golden Dawn ela deveria ser agradecida até hoje, porque ela puxou cordas, ela puxou ali fios da meada para trazer até hoje essa figura salomônica que os rabinos afirmam que utilizou de seres para construir o templo do rei Salomão. Ele utilizou até mesmo 72 nomes de Deus, segundo alguns cabalistas, para aprisionar Ashmodai. Então, assim, toda a verdade ensinada pela Golden Dawn, ela está na Kabbalah? Não, ela não está na Kabbalah. A Golden Dawn ela se preocupou em elaborar um sistema baseado nos conhecimentos dos cabalistas que faziam parte daquela ordem paramaçônica e tentou fazer o melhor com o que eles tinham na época, que eram esses 22 manuscritos. Esses 22 manuscritos. Tá? E é lógico que depois foram surgindo Higromanteia, foram surgindo outros livros que nos deu um conhecimento maior e melhor sobre as práticas. Mas assim, afirmar com quais espíritos o rei Salomão trabalhou, afirmar com toda certeza absoluta é perigoso. Afirmar também que ele não tenha deixado nenhum outro escrito também é perigoso. Também é perigoso. Nós sabemos que o conhecimento cabalístico ele é oral, ele é transmitido de boca a boca, e a maioria não é transmitido para nós do Ocidente. Então temos que tomar cuidado antes de julgar. Então aqui eu não estou julgando os rabinos,
não estou julgando os cabalistas e não estou julgando os ocultistas. Eu acho que os ocultistas precisavam estudar Kabbalah para compreender melhor o que eles estão fazendo dentro de um ritual goético. Tá? Eu sempre disse aqui em todos os meus vídeos de Goécia que se você chegasse para Salomão e perguntasse para ele o que é Goétia, ele nem saberia te responder, porque não é uma palavra hebraica, não é uma palavra em aramaico. Goétia não pertencia ao vocabulário do rei Salomão. Então você percebe que foi tendo adaptações e isso foi tentaram fazer 2000 anos depois. Mais de 2000 anos depois, tentaram replicar um procedimento mágico que o rei Salomão fazia. Você acredita mesmo que eles iriam conseguir fazer isso com fidelidade? Com exata fidelidade? Não! Só que ninguém entendeu qual era a grande sacada. Acordem, o rei Salomão, ele evocou seres dos quais ele pôde utilizar para o bem de Israel, para o bem do povo de Israel. Ele pôde utilizar esses seres para construir um templo para que Adonai fosse adorado. Ele utilizou os serviços desses seres. Então, olha as trevas trabalhando para a luz. Você nota que o ocultismo e a Kabbalah não é 1 mais 1 igual a 2? Existem vários caminhos que você pode percorrer. Então eu gostaria, do fundo do coração mesmo, não é um desafio, é um convite a rabinos, cabalistas, que só têm críticas a tecer sobre as clavículas de Salomão, da Golden Dawn, que fizesse uma live comigo. Gostaria muito de falar com vocês sobre esse lado mágico de Salomão. Gostaria muito de conversar com vocês sobre o Taramum de Elala, que o Zohar nos diz, o Taramum de Elala. Gostaria muito de conversar com vocês sobre isso, porque eu acho que se vocês querem entrar na seara ocultista, vocês também têm que permitir que nós ocultistas entremos na seara de vocês cabalistas e rabinos. Então, a partir do momento que você dá a sua opinião sobre as nossas práticas ritualísticas que nós praticamos conforme o ocultismo, você está nos dando o direito de falar para você que o ocultismo é uma coisa e a Kabbalah é outra coisa. E nós não podemos ficar chamando ninguém de falacioso, de mentiroso, até porque por muitos rabinos esse conhecimento não seria passado nem para os judeus. Nem para os judeus. Eu posso citar aqui no Brasil mesmo pelo menos 20 rabinos que não ensinam Kabbalah. 20 rabinos que não ensinam Kabbalah nem para quem frequenta a sinagoga. Então, é muito temerário. E é temerário você também, que é ocultista, não saber, não conhecer o mínimo de Kabbalah. Porque você fica replicando palavras ao vento, porque você leu no Grimório, sem saber o significado delas. Então estude Kabbalah. Mas tome cuidado para não ser levado para o lado de um movimento judaizante. Um movimento judaizante onde visam a sua conversão. A conversão essa ao judaísmo que é proibida por muitos rabinos, por muitas sinagogas. A pessoa diz, eu sou novo convertido ao judaísmo, eu me converti ao judaísmo, eu fui lá, fiz aliá, fiz isso, fiz aquilo. Isso é muito perigoso, porque
A maioria das sinagogas, a maioria dos rabinatos, vamos dizer assim, eles não aceitam a conversão que é feita hoje no Brasil. Então, sejamos honestos, tá bom? Então eu vou, ao mês de novembro, mês de dezembro, trazer verdades para vocês que, com o tempo, foram me incomodando um pouquinho, porque eu gosto que as pessoas aprendam a verdade. Então eu não tiro os méritos da Golden Dawn. Eu não tiro os méritos das clavículas de Salomão. Eu não tiro os méritos do Lemegeton. Não é Lemegeton não, viu? É Lemegeton. G. Porque nós estamos falando de latim. Angelos. Lemegeton. Não é Lemegeton. Então a gente tem que também ser coerente. Se você coloca um ocultista para falar com o rabino sobre o judaísmo, o rabino vai conhecer muito mais coisas sobre o judaísmo do que o ocultista. Mas se você colocar um ocultista para falar com um rabino sobre o ocultismo, o ocultista vai saber muito mais coisas sobre o ocultismo do que o rabino. Então, a gente não pode falar daquilo que outros ocultistas proliferaram e dizer que todo mundo acredita nisso. Tá? Então, para mim, desde que eu conheci o Lemegeton, clavículas de Salomão, Ars Goécia, Ars Amadel e tudo mais, para mim aquilo ficou claro. Estudem mais. Estamos deixando para vocês resquícios de uma tradição mais antiga. Estamos deixando para vocês ensinamentos aqui que, se vocês forem puxando o fio da meada, vocês vão conhecer um lado do rei Salomão que não é divulgado, que não é falado, que é escondido, que é ocultado do Ocidente. Só que é conhecido dentro do Islã, é conhecido dentro dos cabalistas, é conhecido dentro do mundo árabe, é conhecido dentro de diversas ramificações aí religiosas no Oriente. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Então vamos ser honestos intelectualmente. A Golden Dawn, ela fez um trabalho exatamente como Salomão fazia? Não, ela não fez. Até porque fica muito difícil você saber como que Salomão fazia esse trabalho de evocação há 2000 anos atrás. Se fica difícil você saber o que a Golden Dawn fazia há 200 anos atrás, você vai garantir que você sabe o que o rei Salomão fazia há quase 3.000 anos atrás? Você vai garantir isso? Então eu vejo ali que Samuel Liddell ficou quase 50 anos pesquisando manuscritos, pesquisando livros, pesquisando pergaminhos, pesquisando a origem deles. Teve o cuidado de chamar professores de hebraico, de aramaico, para fazer as traduções. Quando não era possível fazer a tradução, ele não teve vergonha de identificar, devido à forma deteriorada que está esse manuscrito, fica impossível a tradução. Impossível. Só que ele cita ali, por exemplo, que poucas pessoas se atentaram a isso. Antes, nas clavículas de Salomão, antes de você trabalhar com esses demons, vamos dizer assim, você tinha que evocar diversos salmos. Você sabia que está escrito na clavícula de Salomão que você tinha que guardar o sábado, o Shabá, para poder fazer uma evocação de Goécia? Já te falaram isso? Já te falaram que você tinha que usar os mesmos incensos? Os incensos citados na clavícula de Salomão eram os incensos, as resinas citadas como utilizadas no templo do rei Salomão. Eram as mesmas resinas, eram as mesmas ervas, plantas,
e resinas mesmo, como mirra, bejoim, olíbano, etc. Então é citado dentro da clavícula de Salomão muita coisa ali que, se um judeu de verdade pegar e ler, ele vai falar: opa, de 100% que está escrito aí, 20, 30% pode ser verdadeiro. Porque tem muita coisa aí que não seria escrito por uma pessoa que não é judia. Muita coisa. Mas é lógico que você escreve algo em 1901, você não vai seguir os mesmos preceitos do ano de 2700. 2.700 anos atrás. Você não vai fazer idêntico a eles. É claro que não. Inocente é quem acredita nisso. Mas dizer que isso não tem força, dizer que isso não é uma egrégora, dizer que isso não tem um fundo de verdade, dizer que o rei Salomão não tinha tais práticas. Peraí. Você vê o rei Salomão envolvido em determinada parte dos livros judaicos com Ashmodai ou Asmodeus. Você vê ele envolvido com Baal. Você vê a arca ali, você sabe por que ela foi colocada junto à Arca da Aliança. Uma arca de bronze, um recipiente de bronze foi selado com o selo de Salomão. Por que tinha que ficar ali perto da arca? Você sabe disso. Você sabe que o rei Salomão construiu diversos altares a esses seres. Isso é história bíblica, isso é história da Torá. Haviam diversos deuses naquela terra. E houve uma guerra entre deuses. Adonai, louvado seja o seu nome, o grandioso, o inefável, ele se destacou entre todos os demais deuses que haviam naquela terra. Mas daí nós jogarmos fora 50 anos de trabalho do Samuel Liddell e de toda a Golden Dawn é uma tremenda injustiça para com aquele que elaborou o livro, aquele que juntou os fragmentos daquilo que pôde para dizer hoje para nós, no século, em pleno 2025, dizer assim para nós: puxem essa corda, que virão muitas verdades junto com elas. Pela Goécia Salomônica, eu me interessei pela Cabalá. E a Cabalá acrescentou mais na minha vida do que a própria Goécia Salomônica. Medir o rei Salomão apenas pela Goécia Salomônica é um erro, mas excluir as práticas do mago Salomão também é outro erro. É querer jogar poeira debaixo do tapete. E isso a gente não pode aceitar. Então você que é rabino, você que é cabalista, você que tem uma sinagoga, você que é uma autoridade, se você desejar, eu vou deixar meu e-mail aqui de contato para você e nós fazemos uma live justamente para discutir essas ideias. Aí eu vou falar para você o lado ocultista, vou falar para você o lado cabalista que você já conhece e junto nós vamos entrar num denominador comum. Mas que bom que um dia Samuel Liddell se viu inspirado em cutucar há 250 anos atrás, a cutucar um ninho de conhecimento, de sabedoria e trazer para nós: olha, o rei Salomão, ele tinha sabedoria divina, ele tinha dons concedidos por ele a Adonai, de Adonai para ele. Ele herdou uma sabedoria celestial, ele foi preparado para assumir o lugar do seu pai. Porém, nós não vamos ocultar de vocês que o rei Salomão conhecia de magia.
E assim, os rabinos ainda colocam magia entre aspas. Não existe magia entre aspas. Se você utiliza as energias de qualquer ser dessa terra, ou em mundos diferentes, mundos superiores ou inferiores, se você utiliza a energia desses seres para executar algo segundo a sua vontade, isso é magia. Não adianta dar outro nome nem colocar entre aspas. Salomão praticava magia, entre aspas. Salomão praticava magia mesmo. Ele evocava mesmo. Ele controlava mesmo. Ele dava ordem mesmo. Né? E assunto por um outro vídeo. Tá? Se você pesquisar talismãs, amuletos cabalísticos, você vai ficar admirado com tanto que existe de simpatia cabalista. Assim, ó, chove de simpatias cabalistas, chove de talismãs cabalísticos. Os cabalistas utilizavam talismãs, sim. Existem significados para os talismãs cabalísticos. Existem livros de autores judeus cabalistas em descrever somente sobre talismãs e amuletos cabalísticos. E ninguém fala sobre isso. O poder dos cristais, o poder dos florais, o poder dos minerais. Ninguém fala sobre isso. Dos metais. Então, assim, existe uma vontade de fazer com que você permaneça na ignorância. Ou de que você, segundo a visão judaica, você sabe alguma coisa, mas você não sabe mais do que a gente, né? Então, assim, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado, porque o ser humano ele tem mais facilidade de levantar muros do que pontes. Então nós precisamos de pontes para nos unir e não de muros para nos separar. Eu acho que o trabalho que o Samuel Liddell fez junto com a Golden Dawn, junto com Diane Fortune, junto com Israel Regardie, junto com o Crowley, o próprio Crowley, você pode ter um monte de resenhas e ressalvas sobre a vida do Crowley. Você pode ter um monte, eu também tenho, mas dizer que eles estavam totalmente errados, aí sim aí sim não é verdade. Aí sim eu estaria mentindo. Então, ainda bem que um homem que pertencia sim na época à maçonaria, ele era sim fundador de uma ordem paramaçônica e era toda espelhada no rei Salomão, e ele nos deu o caminho das pedras. Era como se ele falasse: não se contenta apenas com isso, não se contenta apenas com essas páginas que estão aqui. Eu tenho aqui impresso mais ou menos umas 1000 páginas. Não se contenta com apenas essas 1000 páginas. O rei Salomão tem muito mais coisas para lhe acrescentar do que apenas essas 1100 páginas. Mas não as ignore. Aprenda a autoridade que existe no nome de Adonai. Aprenda qual é a função dos arcanjos dentro da Goécia. Aprenda qual é a força do tetragrama sagrado. Aprenda por que a gente precisa ter uma salvaguarda muito importante e muito forte para nos resguardar contra possíveis ataques espirituais, pois são seres primitivos. Brincar com Daimon, fazer evocação com Daimon não é brincadeira. Fazer invocação com anjos não é brincadeira. Qualquer tipo de magia se torna perigosa quando ela é feita com desconhecimento, quando ela é feita de qualquer forma e quando ela é feita sem conhecimento algum, sem sabedoria. Então as pessoas, talvez por preguiça de estudarem,
é mais fácil afirmarem: isso não existe, isso não é verdadeiro, né? Então tá aí, tô lançando o desafio. Qualquer rabino que aceitar, qualquer cabalista que aceitar, eu estou pronto. Tá aqui meu e-mail para contato. E se você quiser aprender mais sobre Kabbalah ou sobre Goécia, esoteria.com.br. esoteria.com.br. Nós temos ali o curso tanto de Kabbalah, que é uma introdução a Kabbalah, é lógico. Você não vai aprender Kabbalah em um livro de 200 páginas. Kabbalah você aprende numa vida inteira e morre sem saber muita coisa. E se você quiser aprender sobre Goécia dentro de um sistema salomônico que visa não idolatrar daimons, mas sim subjugá-los em nome de Adonai, você pode acessar o site e ali você vai ter contato aos dois cursos. Você terá contato ao curso de Kabbalah e você terá contato ao curso de Goécia avançada, com mais de 3 horas de videoaulas, onde eu falo justamente da versão cabalística da coisa, da versão do Zohar sobre o assunto, da visão dos cabalistas sobre o assunto e da visão dos ocultistas sobre o assunto. Então é necessário diferenciar uma coisa da outra. E você não pode ficar alheio a isso. Tá bom? Então, estamos de volta, pessoal. Se você não é inscrito no canal, verifique a sua inscrição, porque muitas pessoas às vezes não notam, mas elas não são inscritas no canal, ou elas foram desinscritas por falta de participação do canal, e aí elas ficam de fora com as novidades que nós trazemos aqui. Então, se inscreva, deixe um like e deixe um comentário. Quando você deixa um comentário, você participa, você fala a sua opinião, você deixa também o seu ponto de vista, tá? Eu não vou apagar nenhum comentário, todos os comentários estão liberados, mas haja com respeito, haja com sabedoria, não ataque ninguém, não atinja ninguém. Nossa função aqui não é espalhar o ódio, e sim a paz. Então escreva se for edificar, porque se for também para causar desavença, briga, se for para ofender rabinos, cabalistas, etc., esse tipo de comentário não é bem-vindo aqui, tá bom? Então a gente quer respeito, mas a gente também precisa respeitá-los. Eu tenho uma grande admiração, torno a transmitir isso para vocês. Tenho uma grande admiração pelo povo judeu, um grande respeito pelos cabalistas, e torno a dizer: a Cabala mudou minha vida. A Cabala acrescentou muito mais na minha vida do que a Goécia salomônica, muito mais, muito mais. Porém, eu sou avesso a injustiças. Então eu fico muito triste quando eu vejo pessoas de outras religiões querer dar pitaco sobre o nosso ocultismo. Nós já tivemos isso no passado. Pessoas que eram de outras religiões, que não tinham nada a ver com o ocultismo, dando palpite sobre Goécia. Isso não terminou bem. Todo mundo perdeu. Ninguém saiu no lucro com isso. Então, que cada um fale daquilo que é especialista. Você é cabalista, divulgue a Kabbalah. Você é ocultista, divulgue o seu conhecimento ocultista. Você é budista, fale sobre o budismo. Você é kardecista, fale sobre o kardecismo. Fale sobre as verdades que alimentam a tua alma. Traga os teus conhecimentos. Não precisa atacar e denegrir ninguém. Um grande abraço para vocês. É um prazer estar de volta. É um prazer de coração poder estar aqui e dizer: olha, nós estamos bem.
nós estamos 100% em todos os sentidos. Então, se você de repente aí estava torcendo para alguma magia contrária pegar na gente e nos destruir, sinto lhe frustrar, mas aquele que nos guarda, ele não dorme. Ele é muito forte, ele é muito grande. Então, shalom, shalom, um grande abraço e nós nos vemos no próximo vídeo. Até o próximo vídeo com o Mago Anael aqui no canal do Mago. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço. Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br. Visite o site esoteria.com.br. A vida com magia.